Seja muito bem-vindo ao nosso pré-prova. Se você está aqui conosco, certamente é porque a tua prova é nos próximos dias. E certamente você está com a TPP, Atenção Pré-Prova. A TPP é aquele friozinho na barriga, aquela angústia, é aquela dúvida. Será que eu estou bem preparado para a prova? Será que eu foquei naquilo que é mais relevante para a prova? Nesta situação, a melhor coisa a se fazer é estudar, é revisar, é focar. É focar naquilo que mais importa, naqueles pontos mais relevantes. E é exatamente isso que nós vamos fazer ao longo deste vídeo. Aqui nós vamos responder 10 questões sobre assuntos que certamente cairão na tua prova. Veja, repito, certamente os pontos que nós vamos trabalhar ao longo deste pré-prova estarão lá na tua prova. Então, vem comigo e sem mais delongas, vamos para a nossa primeira questãozinha. Um assunto que vem caindo recorrentemente na prova é a nossa lei complementar número 179. Eduardo, esta lei complementar número 179, ela é importante porque ela é importantíssima porque a Lei Complementar número 179, ela deu autonomia ao Banco Central do Brasil. Lembra? Antes de ler o enunciado, antes de julgar as alternativas, respire e olha para mim. Olha só, larga tudo e olha para mim. Lembra? A Lei Complementar número 179 tornou o Banco Central do Brasil autônomo. O que quer dizer Banco Central do Brasil autônomo? Quer dizer que agora o Banco Central do Brasil vai ter autonomia administrativa, autonomia financeira e principalmente autonomia técnica para desempenhar as suas funções e cumprir os seus objetivos. Cumprir o seu objetivo principal. Qual é o objetivo principal do Banco Central do Brasil? O objetivo principal, fundamental do Banco Central do Brasil é manter a estabilidade de preços. E lembra, estabilidade de preços nada mais é do que inflação controlada. Então o Banco Central do Brasil, agora ele tem autonomia para cumprir as suas atribuições e deixar a inflação dentro das metas. Por isso, nós temos uma série de desdobramentos. Olha só, como o Banco Central do Brasil é autônomo, agora o Banco Central do Brasil é uma autarquia, mas uma autarquia sem vinculação a ninguém. Hoje o Banco Central é uma autarquia de natureza especial. O Banco Central é uma autarquia de natureza especial, sem nenhuma vinculação a nenhum ministério. Não cai em pegadinha na prova. Banco Central do Brasil é uma autarquia de natureza especial sem vinculação a nenhum ministério. Não é vinculado ao Ministério da Economia? Não, a nenhum ministério. Banco Central do Brasil é autônomo. Ele faz o que tem que fazer para cumprir os seus objetivos, dentre eles o seu objetivo fundamental, que é a estabilidade de preços. Perfeito, Eduardo, entendi. Mas pensa comigo, para o Banco Central do Brasil ter a autonomia necessária para cumprir as suas funções com autonomia técnica, é preciso que os diretores do Banco Central do Brasil, que a diretoria colegiada lá do Banco Central do Brasil, também tem autonomia. Para aí, Eduardo, não entendi muito bem. Pensa comigo. Os diretores do Banco Central do Brasil, que formam a cúpula do Banco Central do Brasil, eles têm que ter um mandato fixo, porque tendo esse mandato fixo, os diretores não vão ser suscetíveis a pressões políticas. Tendo um mandato fixo, os diretores vão fazer o que eles têm que fazer para deixar a inflação controlada, para fiscalizar e fazer com que o sistema financeiro funcione de maneira eficiente ao longo do tempo. Para aumentar a taxa Selic quando for necessária lá através das reuniõezinhas do Copom. Vocês entenderam onde eu quero chegar. A Lei Complementar número 179, ela sim estabelece a autonomia do Banco Central do Brasil e também ela estabelece que os diretores do Banco Central do Brasil passam a ter
um mandato fixo. Um mandato fixo de quantos anos? De 4 aninhos. Então agora, e é exatamente isso que a questãozinha pede, lembra, prova e vida. Os diretores do Banco Central do Brasil têm um mandato fixo de 4 anos. E mais importante do que isso, é um mandato fixo de 4 anos e este mandato ele não coincide com o mandato do presidente da República. Lembra? O objetivo da autonomia e o objetivo do mandato fixo é evitar que o Banco Central, os seus diretores, sofressem pressões políticas. Então, para evitar que estas pressões políticas, porventura, possam acontecer, ele tem um mandato fixo que não é coincidente com o mandato do presidente da República. Assim, os diretores do Banco Central ficam blindados contra qualquer interferência política e vão fazer o que for necessário para cumprir os seus objetivos. Dentre eles, o fundamental, deixar a inflação, zelar pela estabilidade de preços. Bacana! E olha só o que pede a nossa questãozinha. A partir da autonomia do Banco Central do Brasil, concedida pela Lei Complementar número 179, os membros da diretoria colegiada passaram a ser nomeados para um mandato fixo de 4 anos. Beleza, sim, um mandato fixo de 4 aninhos. Mas lembra, é um mandato fixo de 4 anos que não é coincidente com o mandato presidencial. A B, para um mandato fixo de 6 anos, não, a gente sabe que é 4 anos. A C, olha só, para um mandato fixo de 4 anos, perfeito, ótimo, não coincidente com o mandato do presidente da República. Então a alternativa correta é a nossa alternativa C. E olha a D, para um mandato fixo de 6 anos, não, é 4 anos. Lembra? Mandato fixo de 4 anos, não coincidente com o mandato do presidente da República e é permitido recondução? Sim, é permitida uma recondução. Bacana! Atenção para a prova. Lei Complementar número 179 está caindo recorrentemente. Lembra? A lei, sim, ela tem como objetivo fundamental estabelecer a autonomia do Banco Central do Brasil, mas ela também estabelece o mandato da diretoria colegiada do Banco Central do Brasil. Essa é uma questãozinha do módulo 1 de Sistema Financeiro Nacional. Bacana? Essa vai acertar? Essa vai acertar e vai seguir lá no Instagram, @professor Eduardo Pereira. Vamos na nossa segunda questãozinha. Uma questãozinha sobre lavagem de dinheiro, que é assunto do módulo 2. Olha o que pede a nossa questãozinha. Um dos procedimentos de prevenção e combate às atividades que caracterizam crime de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores é o quê? Olha só a alternativa A. Estabelece que as instituições financeiras mantenham informações cadastrais exclusivamente dos clientes que possuam contas de depósito à vista? Não, lembra? Não é exclusivamente desses clientes. Lembra que os procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro é um procedimento amplo. Então, as instituições financeiras, elas vão ter que manter o cadastro atualizado, elas vão ter que implementar uma política de conheça o seu cliente para todos os seus clientes, não só para aqueles que tenham conta de depósito à vista. Então, a alternativa A está errada porque cuida exclusivamente. Errado. B. Requer que as instituições financeiras mantenham informações cadastrais, perfeito, das pessoas físicas que representem os clientes, pessoa jurídica. Alternativa correta. Respire e olha para mim. As pessoas jurídicas, as empresas, elas sempre têm por trás pessoas físicas, que são sócios, são os administradores destas empresas. Lembra? Muitas pessoas jurídicas, muitas empresas são utilizadas para fins de lavagem de dinheiro. Por isso que a regulamentação, a legislação que versa sobre a lavagem de dinheiro diz o seguinte: ô instituição financeira, tu vai ter um monte de cliente aí, pessoa física e pessoa jurídica. Os teus clientes, pessoa jurídica, tu tem que saber também quem são as pessoas físicas que estão por trás dessas empresas. Tu tem que saber e tu tem que ter as informações cadastrais daquelas pessoas físicas que representem os teus clientes, pessoa jurídica.
Ah, tem o Eduardo, né? O Eduardo Pereira é teu cliente. Mas o CNPJ do Eduardo, Eduardo P. Pinto Treinamento, que é a empresa do Eduardo, putz, ela também tem uma continha aí. Tu tem que saber os dados da pessoa jurídica e os dados da pessoa física que representam essa empresa. Porque, de novo, pensa comigo, a pessoa jurídica pode estar sendo utilizada para fins de lavagem de dinheiro, então eu tenho que identificar quem é a pessoinha que está por trás daquela pessoa jurídica. Bacana? Então, por isso, a alternativa B é a correta. E a C, Eduardo, olha só. Determina que as instituições financeiras conservem o cadastro dos seus clientes por um período mínimo de 1 ano após o encerramento da conta. Errado. Por um período mínimo de quantos anos? Quantos? Fala alto. Isso. De 10 anos. 10 aninhos. Por que isso, Eduardo? Porque o COAF, quando vai montar lá o relatório de inteligência financeira, o COAF ele tem que ter subsídios. O COAF tem que ter dados. Então, por isso que se eu vou aí, fecho, encerro a minha conta, o banco ele tem que manter os dados cadastrais e os dados de movimentação que eu realizei por um período de 10 aninhos. 10 aninhos, no mínimo 10 anos. Por isso que a alternativa C está errada, ela diz 1 e são 10. E a D? Determina que as comunicações de operações suspeitas ao Conselho de Controle da Atividade Financeira, o nosso famoso COAF, deve ser precedida de ciência aos clientes envolvidos. Não, tá errado. Quando a instituição financeira detecta uma operação suspeita, o que a instituição financeira faz? Imagina que eu sou o cliente lá, estou fazendo operação suspeita, putz, o Eduardo, o professorzinho, está movimentando aqui um valor incompatível com a renda que ele diz que tem. Opa, operação suspeita, não tem fundamentação econômica financeira. Beleza. O que a instituição financeira tem que fazer? Caracteriza esta operação como suspeita e informa o COAF. Isso é o que ela tem que fazer. O que a questão diz? Tem que informar o COAF, mas antes tem que dizer, ó, Eduardo, tô te dedurando pro COAF. É isso que a instituição financeira tem que fazer? É claro que não. Porque, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, seria alertar os gansos. Imagina que a instituição, antes de informar a operação suspeita pro COAF, diz, Eduardo, tô informando que tu tá fazendo operações suspeitas. O que o Eduardo vai fazer? Ou qualquer pessoa que esteja lá pretensamente fazendo operações suspeitas vai parar de fazer. Se ele é de fato uma pessoa que está lavando dinheiro, opa, cessa as operações e dificulta as investigações e dificulta, por conseguinte, qualquer implicação legal sobre essa pessoa. Perfeito? Então a D está errada porque diz que eu tenho que informar o cliente, a gente sabe que não tem que informar o cliente. A alternativa correta é a alternativa B, uma questãozinha bastante recorrente na prova. Uma questãozinha sobre lavagem de dinheiro, módulo 2. A nossa terceira questãozinha é uma questãozinha sobre finanças comportamentais. Finanças comportamentais, os vieses, as heurísticas. Lembra, nas finanças tradicionais, o investidor é um robozinho. Nas finanças tradicionais, o investidor é um robozinho, ele é racional, ele toma suas decisões com base em informação. Ele julga todas as informações disponíveis e, com base nessas informações analisadas racionalmente, ele toma a decisão. Ah, vou comprar ação, vou vender ação, vou manter ação. Já na perspectiva das finanças comportamentais, o investidor é um humano como eu, enfim, é uma pessoa normal. Olha só, é uma pessoa suscetível a vieses, é uma pessoa que toma decisões impactadas por vieses, por heurísticas. A nossa questãozinha pede para a gente julgar duas situações, duas afirmativas, e é isso que a gente vai fazer agora. Olha só, na teoria de finanças comportamentais, os investidores são capazes de fazer as melhores escolhas possíveis a partir das informações que dispõem e aprendem com as suas experiências? Não, né? É incorreto. Na verdade,
o nosso investidor, pela ótica aqui das finanças comportamentais, é até meio preguiçoso. É um investidor que cria regras, atalhos mentais para facilitar a tomada de decisão. De novo, o que o robozinho lá nas finanças tradicionais faz? Pega informação, analisa a informação e toma decisão. O que o nosso investidor aqui nas finanças comportamentais faz? Pega a decisão, cria um atalho, cria uma regrinha para simplificar a tomada de decisão. Exemplo, eu vou comprar as ações do setor de mineração porque eu vi aqui, hoje de manhã no jornal que vai bombar. Então, disponibilidade. Eu vou comprar as ações de mineração porque há 10 anos atrás eu investi e me deu bons rendimentos. Então, eu criei um estereótipo que isso é bom. Representatividade. Perfeito? Quando bater 15 pila eu vou lá e compro ação. Estou ancorando a minha decisão. Então, a nossa alternativa 1 é incorreta. Os nossos investidores na teoria das finanças comportamentais, eles não são capazes de fazer as melhores escolhas possíveis. Por quê? Porque eles são suscetíveis a esses vieses, a estas heurísticas. Perfeito? E 2. Eles precificam cada ativo pelo valor presente dos fluxos de caixa futuros, descontados pelo seu risco. Não, isso quem faz? Quem faz é o robozinho. Quem faz é o robozinho das finanças tradicionais. O que o investidor racional faz? Ele pega as informações sobre a empresa, monta uma projeção de lucro futuro da empresa, claro, com dados e baseado em premissas, levando em conta risco, cria esse fluxo de caixa, desconta esse fluxo de caixa, traz o fluxo de caixa, valor presente, pronto, chegou ao preço. Precificou. Isso é o robozinho, é o investidor lá na visão das finanças comportamentais. O que faz o nosso investidor na visão da teoria das finanças comportamentais? Na visão das finanças comportamentais, ele vai tomar, de novo, a decisão com base em atalhos, com base na informação mais recente na memória dele, ou seja, a disponibilidade, com base num padrão, no estereótipo que ele criou, ou seja, a representatividade, com base num preço, ou seja, a ancoragem, ou simplesmente não vende porque ele tem medinho. Não vende porque ele vai ter muita dor vendendo algo com um preço, com prejuízo, com perda. Ou não vende simplesmente por aversão à perda. Perfeito? Então, as duas afirmativas, as informações em 1 e 2, são respectivamente incorreta e incorreta. A nossa alternativa, logo por conseguinte, é a alternativa A. Aqui a nossa terceira questão também do módulo 2. Lembra que o módulo 2 é um módulo bastante relevante para fins de prova. Na nossa quarta questãozinha, nós temos uma questão sobre o módulo 3, o módulo de princípios de economia e finanças. Olha só o que ela pede. Um país mantém um regime de câmbio fixo, então o câmbio é fixo. Lembra que no câmbio fixo eu tenho intervenção constante do Banco Central do Brasil para manter aquele câmbio fixo em 1 para 1, por exemplo. Ou seja, R$1 para comprar $1. No câmbio flutuante? No câmbio flutuante, quem determina a taxa de câmbio é o mercado. A lei da oferta e da demanda. Perfeito. Então, um país ele mantém um regime de câmbio fixo entre sua moeda e o dólar americano. Caso haja uma desvalorização deste país, uma desvalorização o quê? Uma desvalorização cambial. Lembra, quando tem uma desvalorização cambial, a nossa moeda, ou a moeda do país aqui do enunciado, vai ficar mais fraca. Antes eu precisava, com câmbio fixo, por exemplo, de R$1 para comprar $1. Agora eu vou precisar de R$2 para comprar $1. Isso é desvalorização cambial. Antes eu precisava de R$1 para comprar $1. Agora, para comprar a mesma quantidade de moeda estrangeira, eu preciso de R$2. Cuidado com isso, porque é o contrário do senso comum. Quando eu digo que a nossa moeda, que a nossa cambial está desvalorizada e houve uma desvalorização cambial, eu estou dizendo que a nossa moeda está mais fraca. A nossa moeda está mais fraca frente à moeda estrangeira, frente ao dólar americano. Nessa situação, pensa comigo, caso haja essa desvalorização cambial,
o efeito inicial esperado será o quê? O aumento do produto interno, ou seja, do PIB, ou a diminuição do PIB? Vai aumentar o PIB ou vai diminuir o PIB? Pensa comigo. Se o câmbio está desvalorizado, a gente passa a importar mais ou importar menos? Imagina que tu usa um perfume de $100. Se tu usa um perfume de $100, antes tu precisava de R$100 para comprar esse perfume. Agora tu precisa de R$200 para comprar o mesmo perfume. Putz, então eu vou importar menos. Mas pensa comigo, se tu importa menos, se tu não usa lá o perfume importado, não usa o Chanel, não usa o Dior, tu vai continuar usando o perfume, é ou não é? Tu vai usar perfume, mas agora tu vai usar Jequiti, tu vai usar Natura, tu vai usar o Boticário. Quando a gente tem uma desvalorização cambial, isso tem um impacto positivo no nosso produto interno bruto. Porque ao invés de consumir produtos feitos fora do Brasil, nós vamos consumir produtos feitos no país. Ao invés de consumir essa camiseta ou camisa, sei lá, tem botão, é camisa, enfim, que foi feita lá na China, se tem uma desvalorização cambial, eu vou consumir uma camiseta feita ali em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, por exemplo. Então, quando a gente tem uma desvalorização cambial, o efeito inicial esperado será um aumento do produto interno, um aumento do PIB. E esse aumento do PIB ocorre por duas razões. A primeira razão, por algo que em economias a gente chama de substituição de importações. Se a gente tem uma desvalorização cambial, a nossa moeda fica mais fraca, logo o produto estrangeiro fica mais caro. Para substituir esse produto estrangeiro que antes a gente importava, o perfume importado, a camiseta importada, o tênis importado, a gente começa a produzir mais internamente. A gente produz mais internamente simplesmente para substituir as importações, então isso já faz o PIB crescer. E o PIB cresce mais ainda, sabe por quê? Porque a gente acaba produzindo mais para vender para fora. A gente vende mais para fora porque o nosso produto fica mais barato para o gringo. Quer ver? Imagina que a gente vendia cada suco de laranja aqui por R$20. Era R$20 cada caixa de suco de laranja. Então, com câmbio de 1 para 1, o gringo precisava de $20 para comprar o suco de laranja antes. Com a desvalorização, eu preciso de R$2 para comprar $1. Putz, agora com $1, pensa com a cabeça de gringo. Com $1, o gringo compra dois reaisinhos. Então, agora, o nosso suquinho, a caixinha de suco, e a gente exporta muito suco lá para os Estados Unidos, por exemplo, agora a caixinha de suco está $10. Olha como o nosso produto ficou muito mais barato para o gringo. Se o nosso produto ficou muito mais barato para o gringo vai vir aqui comprar os nossos produtos. A gente vai vender mais para fora. Então, nós vamos acabar produzindo também mais, porque vai aumentar as exportações. Aumenta as exportações. Então, desvalorização tem um lado bom. Qual o lado bom da desvalorização cambial? O lado bom da desvalorização cambial é o nosso produto ficar mais barato, logo a gente vai exportar mais. O nosso produto fica mais barato, exportando mais, o PIB aumenta. A nossa visão, os produtos estrangeiros ficam mais caros. Olha o perfume aqui. Como a nossa cambial, a nossa moeda fica mais fraca, a gente acaba importando menos. Então, caem as importações, aumenta as exportações, e isso acaba sendo bem para o nosso produto interno bruto. Isso acaba sendo bom também para o quê? Para a nossa balança comercial. A gente tem um superávit na balança comercial. Perfeito? As lacunas da frase são preenchidas respectivamente pelo quê? Então, caso haja uma desvalorização cambial deste país, o efeito esperado será um aumento do produto interno bruto e um aumento das exportações, logo aumento e queda, não é aumento e aumento, a alternativa D é a nossa alternativa correta,
uma questãozinha certa em prova, módulo 3. Olha só para mim. Lembra, isso pode cair exatamente como nós vimos aqui, ou pode cair como um impacto na balança comercial. Lembrando que balança comercial é exportação menos importação. Quando eu tenho uma desvalorização cambial, isso tende a levar um superávit na balança comercial. Por quê? Com desvalorização, a gente exporta mais e importa menos. O resultado vai ser um superávit na balança comercial. Bacana, ótimo, ótimo, ótimo. E aqui uma questãozinha, olha só, uma questãozinha sobre um conceito muito importante, muito relevante. Módulo 4, instrumentos de renda fixa, renda variável e derivativos. Em caso de alienação de controle, a alienação do controle. O que é alienar o controle? Lembrando que as sociedades anônimas são aquelas empresas que têm o seu capital social dividido em ações. Por isso que eu chamo de SA, Sociedade por Ações ou Sociedade Anônima. Por que Sociedade Anônima? Porque o dono da companhia é o sujeito que detém a ação. Eu não coloco lá no estatuto da companhia que o dono é o Eduardo, é o Manuel, é o Felipe. Eu coloco lá no estatuto que os detentores, que o dono da empresa, são aqueles investidores que detêm as ações. Perfeito. Só que tem um investidor ou um grupo de investidor que tem um número relevante de ações e por ter um número relevante de ações com direito a voto ordinárias, ele acaba mandando na empresa. Ele é o que a gente chama de acionista controlador. Bacana. Exemplo, Petrobras. Quem é o acionista controlador da Petrobras? É o governo federal. Beleza. O que seria uma alienação do controle? Uma alienação do controle é quando um novo investidor, imagina que vem uma petrolífera chinesa e fala, Petrobras, eu quero ser tua controladora. Beleza, então compra ações lá do governo. Essa petrolífera chinesa vai comprar as ações do governo e vai se tornar a nova dona, a controladora da Petrobras. Isso é o que é alienação do controle. É quando as ações que pertencem ao acionista controlador são vendidas para um outro investidor. Nesse caso, em caso de alienação de controle, os acionistas minoritários. Beleza, Eduardo. E os pequenininhos, como é que ficam? Ah, tem uma proteção aos pequenininhos. Os pequenininhos a gente chama de acionista minoritário. O acionista minoritário é aquele sujeito que tem ações, são donos de pedacinhos da companhia, mas que não fazem parte do bloco de controle. Eu tenho um mecanismo de proteção a esses carinhas, a esses minoritários. Os acionistas minoritários de uma sociedade anônima possuem o direito de vender as suas ações ordinárias por no mínimo 80% do valor a ser pago pelas ações do controlador. Como assim, Eduardo? Exatamente isso que a gente acabou de ler no enunciado. Em caso de alienação do controle, a gente tem que ter um mecanismo para proteger os pequenininhos. Como assim proteger os pequenininhos? Olha só, não é muito racional, mas o novo controlador, ele poderia ir lá, bater na porta do governo, comprar só as ações do governo e avacalhar a administração da empresa por 3, 4 anos. Por que ele faria isso, Eduardo? Avacalhando operacionalmente a empresa, o que ia acontecer com o preço da empresa? Ia despencar. Ele, novo acionista controlador, iria lá 3, 4, 5 anos depois e compraria as ações dos pequenininhos por um preço muito menor. Perfeito? Quem sairia prejudicado nessa situação? Os pequenos. Lembra, nós temos que proteger os pequenininhos. Nós temos que proteger os minoritários. Por isso que tem o nosso famoso tag along. O tag along é um mecanismo de proteção. O tag along é um mecanismo de proteção. De quem? Dos minoritários. O objetivo do tag along é proteger esses pequenininhos aqui. O tag along é a obrigação. É a obrigação que esse novo controlador tem de ofertar
ofertar no mínimo 80% das condições que ele pagou para o antigo acionista controlador para os pequenininhos. Se ele pagou R$30 por ação das ações da Petrobras para o governo, que é o controlador, ele teria que oferecer no mínimo 80% disso para os acionistas ordinários da Petrobras. Por que no mínimo 80% disso? Porque o tag-along varia de acordo com o nível de governança. Se a Petrobras fosse do nível 1, seria 80% de tag-along para quem? Para os ordinários. Como a Petrobras é nível 2, é 100%. Lembra que o tag-along é 100% no nível 2, tanto para ordinário quanto para preferencial. E no novo mercado? No novo mercado, o tag-along é de 100% para quem? É de 100% para o ordinário, porque no novo mercado só tem ações ordinárias. Perfeito? Então, muito importante. Quando há alienação de controle, o acionista minoritário, ele tem um mecanismo de proteção. Este mecanismo de proteção é chamado de tag-along, alternativa C, a nossa alternativa correta. Eduardo, o que é fair value? Isso daqui é o preço justo. Isso é o preço justo. O preço justo é o que os analistas calculam. Qual o preço justo da Petrobras? O preço justo da Petrobras é 36. Isso é quanto a empresa deveria valer. O que é true sale? True sale é aquilo que acontece lá no CRI e no CRA. É uma venda perfeita e acabada. Quando a companhia securitizadora compra os recebíveis imobiliários ou os recebíveis do agronegócio, aquilo é uma venda perfeita e acabada. Feito? E o drag along? O drag along é um pouquinho diferente do tag along. No tag along, os minoritários, eles são livres para escolher. O minoritário, ele decide se ele vende ou não vende. Por quê? Olha só na questãozinha. Porque ele tem o direito de vender. O minoritário tem o direito de vender. Ele decide, ele vende ou não vende. No drag along, o minoritário ele teria a obrigação de vender. Obrigação de vender. Eduardo, deixa eu ver se eu entendi. Tag along, que é o que existe nas sociedades anônimas abertas, o acionista minoritário, ele tem o direito. Ele vai receber a oferta, O novo controlador, ele tem a obrigação de estender a oferta, no mínimo 80%. Já o minoritário, ele vai decidir, vendo, não vendo, porque o minoritário tem o direito. No drag along, o minoritário, ele teria a obrigação de vender. Ele não teria, não vou vender. Não, ele teria a obrigação. No tag, ele tem o direito. No drag, ele teria a obrigação. Beleza? Ótimo, ótimo. Conceitinho importante, pode cair conceitualmente ou pode cair pedindo o tag along nos diferentes níveis de governança, nível 1, nível 2 e o novo mercado. Perfeito? E, finalmente, uma questãozinha aqui também do módulo 4, a nossa sexta questãozinha do módulo 4, uma questãozinha sobre derivativos. Olha só. Os ganhos obtidos por uma empresa tributada com base no lucro real, em operações realizadas em bolsa de valores, no mercado de opções, estruturadas por meio de um box de 4 pontas. Olha só. Essa questãozinha aqui, a banca colocou uma série de cascas de banana. Uma empresa, primeiro, quem fez a operação foi uma empresa. Empresa, pessoa física. Lembra, mercado de derivativos, qual é a regra? Regra geral. Mercado de derivativos, opções, eu estou negociando, tive ganho, eu vou pagar quanto? A alíquota é de 15%. Esta é a regra geral. Mas tem exceção? Tem exceção. Tem algumas operações que nós montamos utilizando derivativos, utilizando, na maioria das vezes, opções, que a gente acaba chamando estas operações de operações estruturadas. Como assim operação estruturada? Eu estruturo a operação de tal maneira que aquela operação acaba me dando uma
Rentabilidade pré-determinada. Determinada. E este é o ponto central. Olha só, respira, olha para mim, larga tudo. Em algumas operações, mesmo que eu utilize derivativos, eu monto elas de tal maneira que a rentabilidade que eu vou ter naquela operação é uma rentabilidade pré-determinada. Ou seja, quando monto uma operação chamada box de 4 pontas, eu sei quanto eu vou ganhar. Putz, Eduardo, se tu sabe quanto que tu vai ganhar numa operação de box de 4 pontas, ela se parece muito com uma operação de exatamente isso que tu pensou. Ela se parece muito com uma operação de renda fixa, muito mesmo com uma operação de renda fixa. Por isso, e aqui está a exceção, nestas operações envolvendo derivativos, que da maneira pela qual elas são estruturadas acabam gerando uma rentabilidade pré-determinada, a tributação vai ser a tributação igualzinha a que recai sobre a renda fixa. É exatamente isso que vai acontecer na operação de box de 4 pontas. Então, os ganhos obtidos por uma empresa tributada com base no lucro real, isso daqui foi só casca de banana, tá? Podia ser um investidor pessoa física, igual a mim, igual a você. Perfeito? Em operações realizadas em bolsa de valores, no mercado de opções, estruturadas por meio... Isso daqui é o ponto. Caiu o box de 4 pontas na tua prova, lembra? Box de 4 pontas, operação estruturada, é uma caixinha que vai me dar uma rentabilidade pré-determinada. Se me dá uma rentabilidade pré-determinada, não importa se é opções. Se é a box de 4 pontas, rentabilidade pré-determinada, logo eu vou ser tributado como uma operação de renda fixa. Logo, estes rendimentos serão tributados como aplicações em valores imobiliários de renda variável? Não, errado. Serão tributados como aplicações de renda fixa? Perfeito, serão tributados como aplicações de renda fixa, por isso que a alternativa B é a alternativa correta. C. Serão tributados a alíquota de 15%? Errado. Serão isentos de tributação até o valor de 20 mil? Errado também. Prova. Qual o imposto incidente sobre as operações envolvendo opções? Regra geral, 15%. Qual operação incidente, que é o que pede essa questãozinha, em operações de box de 4 pontas? Renda fixa. Box de 4 pontas é uma excepcionalidade. É excepcional por quê? Porque eu monto uma operação estruturada, me dá uma rentabilidade pré-fixada. Se me dá uma rentabilidade pré-fixada, pré-determinada, eu sou tributado como renda fixa. Ah, Eduardo, e se a operação tiver menos de 20 mil? Lembra, aqui na prova, esse critério de isenção destinado para pessoa física que realize operações normais e que venda até 20 mil dentro do mesmo mês, pessoal, só vale quando o investidor está negociando com ações. Não vale para derivativos, não vale para termo, não vale para futuro, não vale para opções, só vale para ações. Eu, pessoa física que realizo operações normais, eu só sou isento se eu vender até 20 mil reais dentro do mesmo mês, se eu estiver negociando ações. Para a nossa prova é isso, perfeito? Ações, derivativos não entram nesse critério de isenção. Logo, aqui a gente pediu uma excepcionalidade, por isso a alternativa B é a alternativa correta. Agora, uma outra questãozinha, e agora a gente já pula para o módulo 5. Módulo 5 importantíssimo para a prova. No módulo 5, fundos de investimentos, estarão a grande maioria das questões da tua prova. E aqui a gente tem uma questãozinha que parece meio bobinha, mas nós temos sempre que ficar atentos. Olha só, em relação à taxa de administração. Lembrando que a taxa de administração serve para remunerar os prestadores de serviços. Taxa de administração serve para remunerar o serviço do administrador. E, eventualmente, caso o administrador contrate um terceiro, o gestor. Beleza? Essa taxa de administração, quando eu abro o regulamento, ela expressa assim, ó. Ela vai ser X% ao ano sobre o quê? Sobre o patrimônio líquido. Então, cuidado na prova. Primeiro ponto importante. A taxa de administração, ela é expressa ao ano. E ela incide sobre o quê? Sobre o patrimônio líquido.
mesmo que essa taxa de administração ela seja expressa ao ano, ela vai ser cobrada e deduzida diariamente. Ih, Eduardo, deu um nó. Não, pensa comigo. Eu tenho um fundo aberto, não tenho? Eu tenho aquele fundo aberto onde eu posso resgatar a hora que eu quiser, claro, respeitando aquilo que está no regulamento. Beleza. Então, no fundo de renda fixa, nesses mais comuns, eu posso entrar hoje e sair amanhã, fiquei um dia só. Putz, eu vou pagar taxa de administração? Sim, eu vou pagar taxa de administração proporcional. Por isso que a taxa de administração ela é cobrada todo santo dia. Lembra? Todo santo dia o fundo de investimento vai fazer a marcação a mercado e lembra que agora a marcação a mercado a gente chama de quê? Apressamento. O que é fazer a marcação a mercado ou apressamento? Vou lá, pego os ativos financeiros, vejo quanto esses ativos financeiros valem. Ah, beleza. Aí eu vou ter o patrimônio do fundo. Pensa que o meu fundo é um fundo de ações. Daí eu só tenho ações da Petrobras e da Vale. O que é fazer o apressamento? O que é fazer a marcação a mercado? Ir lá, olhar o home broker, quanto é que vale, assim, beleza, tem o patrimônio. Fundo tem custos? Claro. Tem as despesas gerais e tem a taxinha a taxa de administração do fundo. Por isso que todo dia eu vou lá, e deduzo a taxa de administração. Porque deduzindo a taxa de administração e outras despesas, eu chego ao patrimônio líquido. O patrimônio líquido é aquilo que realmente pertence a quem? Aos cotistas do fundo. Tem o patrimônio total, mas fundo tem custo. Então, por isso que eu tenho que pegar o patrimônio total, tirar os custos, dentre eles as despesas gerais e a taxinha de administração. Beleza, achei o patrimônio líquido. Logo, para achar o valor da cota, eu pego o patrimônio líquido e divido pelo quê? Isso, pelo número de cotas. Viu como tu tá bem para a prova? E divido pelo número de cotas. Logo, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que a taxa de administração ela vai impactar o valor da cota. Como assim, Eduardo? Pensa em um dia que o preço dos ativos não mudou. O preço da Petrobras fechou no 0 a 0, da Vale fechou no 0 a 0. Logo, o patrimônio permanece o mesmo, beleza? Imagina que nesse dia também não teve despesa geral. O fundo não teve corretagem, não teve nada. O fundo ficou paradinho, beleza? Só que naquele dia eu tenho que deduzir o quê? Eu tenho que deduzir proporcionalmente a taxinha de administração. Então, se eu deduzo a taxinha de administração naquele dia que o fundo ficou paradinho, o que acontece com o preço? O que acontece com o patrimônio líquido? Cai. Se o patrimônio líquido cai, o valor da cota também vai cair, mesmo que o número de cotas permaneça exatamente o mesmo. Bacana? Então, todo santo dia a taxa de administração vai impactar o valor da cotinha. Sabendo disso, a gente pode responder a questãozinha. Olha só. Em relação à taxa de administração, é correto afirmar que A. Não é permitida sua cobrança em um fundo que também cobra taxa de performance, taxa de entrada e de saída. Errado. Taxa de administração, pessoal, é uma taxa para remunerar os prestadores de serviços, o administrador e eventual contratação de um gestor. Bacana. Um fundo, ele pode ter 4 taxas. Ele pode ter taxa de entrada, pago para entrar, taxa de administração, taxa de performance, lembra, a taxa de performance vai existir em fundos ativos, e taxa de saída. Eu posso cobrar essas 4 taxas. O que é normal? Normal, taxa de administração. Em fundos ativos, além da taxa de administração, a taxa de performance. Bacana? Então pode sim ser cobrada a taxa de administração, performance, saída e entrada no mesmo fundo sem problemas. Certinho? Logo, A está errada porque diz que não é permitida e a gente sabe que é permitido. B. É um dos fatores que afeta o valor da cota de um fundo de investimento. Perfeito. Por quê? Porque para eu calcular o valor da cota, eu preciso do patrimônio líquido. E para eu chegar no patrimônio líquido, eu tenho que deduzir a taxinha de administração. A C. É cobrada somente se a rentabilidade for positiva? Não. Taxa de administração é sagrado. Taxa de administração é pelo serviço prestado. Não importa se o serviço está bom ou está ruim. Se o fundo está funcionando, vai ter taxa de administração.
Se o fundo está em funcionamento, tem taxinha de administração para remunerar os prestadores de serviço. Pensa, eu morava num prédio que tinha um porteiro. Às vezes eu chegava de madrugada, quando eu era um pouquinho mais novo, ele estava lá dormindo. A gente pagava o salário dele no final do mês? Sim, pagava o salário dele no final do mês. Não importa, ele está lá prestando serviço, um serviço mais ou menos, ele está lá de corpo presente prestando serviço. Enquanto ele está lá prestando serviço, a gente paga. Ah, não gosto do serviço dele, tira. E lembra que no caso do fundo de investimentos, para eu substituir o administrador, por exemplo, eu tenho que fazer uma Assembleia Geral de Cotistas, perfeito? Então não importa, fundo com rentabilidade positiva, fundo com rentabilidade negativa, eu pago sim taxa de administração e essa taxa de administração incide sobre o patrimônio líquido do fundo. D. A taxa é fixa e expressa em percentual ao ano. Perfeito! Aqui, ó, primeira parte, ok. Sendo cobrada nos meses de maio e de novembro. Não. Ela é cobrada diariamente. O que é cobrado lá no último dia útil dos meses de maio e de novembro? Isso, come cotas, beleza? Então não confunde o come cotas com taxa de administração, por isso a D está errada. Logo, a nossa alternativa correta é de fato a Bzinha. Beleza, beleza? Vamos para a nossa oitava questão, uma questãozinha também sobre fundo de investimentos. É claro que nós temos que ter duas questões sobre fundos de investimentos dentre as 10. Por quê? Porque lá na tua prova, a maior parte das questõezinhas serão questõezinhas sobre fundos de investimentos. E aqui, um assunto que está despencando em prova. Não é que está caindo em prova, tá despencando em prova. Olha só. Segundo o nosso Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas para a Administração de Recursos de Terceiros, no cálculo de cotas em fundos de investimento, apressamento. O que é o apressamento, Eduardo? O apressamento dos ativos é a precificação dos ativos líquidos pelo preço de... Lembra? Agora, em suas comunicações, em seus códigos, a nossa querida Anbima, Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro de Capitais, ela não está mais utilizando o termo marcação a mercado. Ela trocou o termo marcação a mercado pelo termo apressamento. Mas lembra, eles são sinônimos. Apressamento é o nome chique, é o nome correntemente utilizado pela Anbima para marcação a mercado. Então, quando a Anbima perguntar lá na tua prova de CPA 20, o que é o apressamento? Como é que eu faço o apressamento? O apressamento é a marcação a mercado. Apressar os ativos é marcar os ativos pelo seu preço de mercado. Logo, a alternativa D é a nossa alternativa correta. Eduardo, por que ela colocou dos ativos líquidos? Porque lá no nosso Código de Administração de Recursos de Terceiros, está bem claro. Quando eu for apressar, fazer o apressamento dos ativos presentes na carteira de um fundo de investimentos, eu vou ver o ativo é líquido. O que é um ativo líquido? É um ativo que tem negociabilidade no mercado secundário. Se o ativo tem negociabilidade no mercado secundário, sabe o que eu faço? Eu vou lá no mercado e vejo qual é o preço de mercado dele, por quanto o ativo está sendo negociado. Uma ação da Petrobras é um ativo líquido? É. Para eu saber o preço da Petrobras, eu vou lá e olho o preço de mercado. E vou apressar o ativo ações Petrobras por aquele valorzinho, 30 pila. Perfeito? E se for um ativo que não tem liquidez, Eduardo? Pode ter um ativo que não tem liquidez? Pode. E no próprio Código de Administração de Recursos Terceiros, a Anbima diz, se o ativo não tiver liquidez, eu não tenho como ir no mercado e ver qual o preço de mercado. Se o ativo não tiver liquidez, se for um ativo ilíquido, eu vou utilizar como estimativa de preço a melhor estimativa disponível, a melhor estimativa disponibilizado para aquele ativo ilíquido. Perfeito? É líquido? Olho para o mercado, pego o preço de mercado. É líquido? Uso uma estimativa, mas na tua prova, muito possivelmente, vai cair uma questãozinha diretamente sobre apressamento.
Perfeito? E agora, já para o finalzinho da tua prova, e lembra, no finalzinho da prova vai dando aquele cansaço, tu tem 2h30 para fazer a prova, aqui ó, vai ter o reloginho lá em contagem regressiva. Quando chegar lá pela questão 40, 42, pessoal, faz o seguinte, dá aquela paradinha, 30 segundinhos, mantém a postura na cadeira, respira, se tem uma aguinha, toma uma aguinha, tá muito nervoso, pede para ir no banheiro, toma uma água, joga uma água no rosto, respira e volta. Respira, volta e lê as questõezinhas com calma. No finalzinho vai dando aquele cansaço, mas tem que manter o foco, perfeito? Porque módulo 6 e módulo 7 são módulos importantes. Módulo 6, módulo sobre previdência complementar. Olha só, nos planos de previdência complementar aberto, do tipo VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, a taxa de carregamento pode ser cobrada quando? Olha só, respira e olha para mim. O que é a taxa de carregamento? A taxa de carregamento serve para manter as despesas administrativas do plano. Não é a despesa administrativa do fundo, é a despesa administrativa do plano. E também serve para remunerar e para fazer face às despesas com a comercialização do VGBL. Perfeito? Bacana. Então, quando a gente entra lá num plano de previdência, a taxa de carregamento é de 2%. Ela incide sobre o quê? E muito atenção para isso. Na tua prova, muito possivelmente, vai cair uma questão diretamente sobre taxa de carregamento. Pode cair uma questãozinha perguntando sobre o que incide a taxa de carregamento. A taxa de carregamento vai incidir sobre o valor nominal da contribuição. Se você contribui R$1.000 por mês, vai ser 2% sobre R$1.000. 2% sobre R$1.000. Perfeito. Só que essa questãozinha não está perguntando sobre o que incide a taxa de carregamento. Ela está perguntando o quê? Ela está perguntando quando ela pode ser cobrada quando? Taxa de carregamento, normalmente, ela é cobrada na aplicação do plano. Ou seja, estou lá fazendo a contribuição, R$1.000, 2% sobre R$1.000. Mas tem muitos planos que cobram essa taxa de carregamento no resgate. Claro, no resgate ou quando? Ou quando ocorrer a nossa famosa portabilidade. Então respira, olha para mim, eu sei que tu tá cansadinho, lá na prova tu também vai estar, mas postura e foco. Taxa de carregamento, ela é cobrada sobre o quê? Ela é cobrada sobre o valor nominal da contribuição. Beleza. E quando ela pode ser cobrada? Ela pode ser cobrada antecipadamente, ou seja, na hora da aplicação, ou pós-antecipada, lá na hora do resgate, lá na hora da portabilidade. Então, na hora de vender para o cliente, você fala o seguinte, é 2% de taxa de carregamento. Vai incidir sobre o valor que o senhor contribui. Nesse plano aqui, a taxa é pós-antecipada, ou seja, a gente vai cobrar do senhor só quando o senhor resgatar ou quando o senhor fizer uma portabilidade. O senhor não vai fazer porque nós somos os melhores do mercado. Ah não, esse plano aqui é antecipado, ou seja, o senhor já vai pagar a taxa de carregamento na hora da aplicação, beleza? Então pode ser antecipado na hora da aplicação ou pós-antecipado lá na hora do resgate e portabilidade. Certinho? Então olha só as nossas alternativas. Nos planos de previdência complementar aberta do tipo Vida Gerador de Benefício Livre, a taxa de carregamento pode ser cobrada no momento do resgate ou da portabilidade apenas? Não, não é apenas. B. Na aplicação do plano, perfeito, ou no momento do resgate ou da portabilidade, perfeito, perfeito, perfeito. E olha só o que diz a C, na aplicação do plano apenas, errado. Na aplicação do plano ou no momento do resgate apenas, não tem a possibilidade de portabilidade. Então, se houver a portabilidade, sim, eu pagaria a nossa taxinha de carregamento. E finalizando, módulo 7, acabando a prova, relaxa, não, tu só vai relaxar, sabe quando? Quando tu finalizar esse trem, finalizou o trem, diz que estudou lá pela EPCI e vê que foi aprovado. É resultado provisório. Já pode comemorar, já pode tomar umas, inclusive, por mim. Olha o que pede essa última.
o Value at Risk, o nosso famoso VAR, de uma carteira ou de um ativo, mede para um determinado horizonte de tempo e um nível de confiança o quê? O VAR é a nossa perda máxima. O VAR é a perda máxima esperada para uma carteira em um determinado período de tempo, dado um determinado nível de confiança. Por exemplo, tu tem uma carteira lá de 10 milhões de reais e o VAR dessa carteira é de 300 mil. 300 mil reais para um dia com um nível de confiança de 99%. Ou seja, 99% de confiança num período de um dia, tua perda potencial máxima vai ser de 300 mil. Ah, Eduardo, então não vou perder mais de 300 mil. Tu pode perder. A probabilidade é alta ou baixa? Baixíssima. A probabilidade de dar zica, a probabilidade de tu perder, de tu ter uma perca, como diz o outro, maior do que o calculado pelo VAR é o quê? Ah, é o 100% menos o nível de confiança. Ou seja, aqui é de 1%. Bacana? Mas o VAR, lembra que o VAR é meio capenga. O VAR ele é uma boa medida de perda máxima, mas admitindo que o mercado vai se comportar normalmente. Ou seja, que as estruturas de correlação vão se manter ao longo do tempo. Mas, Eduardo, pode acontecer uma crise financeira, pode vir uma pandemia, pode ter uma guerra, e aí? O mercado pode ficar estressadinho. Para capturar o potencial de perda, a perda que a tua carteira pode ter em momentos de estresse do mercado, aí tu usa o stress test. Ah tá, Eduardo, mas esse VAR aí é uma estimativa. O VAR é calculado pelo modelinho. Como é que eu sei se esse modelinho é bom ou não? Faz o backtest. Fazer o backtest é o quê? É comparar estimativa com realizado. Estimativa com realizado. Estimativa com realizado. Bacana? Então essa nossa última questãozinha, o VAR é a perda máxima esperada da carteira. O que é o risco sistemático da carteira? O risco sistemático da carteira é o betinha. É o nosso beta. É o quão sensível é a variação da carteira ou do ativo à variação do índice de mercado do Ibovespa, por exemplo. O que é o risco total? O risco total da carteira é o quê? O risco total da nossa carteira é o desvio padrão, E o retorno médio da carteira? O retorno médio da carteira é o retorno da carteira. Bacana? Beleza. E aí nós vimos, olha só, viu? O melhor remédio para TPP, tensão pré-prova, é estudar. Mas estudar com método, estudar com foco naquilo que mais cai em prova. E eu garanto para você, com 99,99% de confiança, esses 10 pontos que nós vimos, esses 10 assuntos que nós vimos aqui neste pré-prova, vai cair na tua prova. Certinho? Lembra? Na prova, chega um pouquinho antes, respira, lê com calma, que vai estar tudo certo. E lembra também de seguir lá no Instagram, @professor Eduardo Pereira. Boa sorte, bons estudos e entra em contato dizendo como é que foi. Olha lá, WhatsApp 51981 40 69 93. Certo? Torcendo por você, abraço e bora lá!